Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus vai te pegar ainda essa tarde. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Aleluia. Queria chamar o meu amigo e pastor Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos orar. Abençoar a vida do pastor. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Mateus, Senhor, pelo homem, pelo servo que ele é. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usá-lo sobrenaturalmente nessa tarde, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o espírito de profecia se manifeste através da vida do seu filho, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o pastor Mateus, toda a sua casa, sua família, guardados e protegidos pelo Senhor. E declaramos o nosso coração famintos por aquilo que o Senhor irá derramar ainda essa tarde, Senhor. Assim nós oramos e abençoamos a vida do seu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Amém ou não? Queria agradecer ao pastor Felipe e Ana pelo convite. Obrigado, pastor Ricardo. Eu acho que o pastor Ricardo não tem juízo de deixar eles me chamar, né? Brincadeira. Mas eu queria agradecer a todo o presbitério dessa casa pelo convite maravilhoso, né? Já faz um tempo que eu estou tentando vir, né, Fê? Mas nunca bate os horários, as agendas. Mas aprove a Deus preparar essa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Mateus, da cidade de Bebedouro. E sou da mesma igreja que você, a igreja de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus. Sou casado com a Fernanda, a mais linda entre as mulheres. E tenho 3 filhos, a Manu, a Elis e o Leonan. E parei por aqui, né? A Fer até queria ter vindo, mas a gente fez um casamento na hora do almoço e até preparar todo mundo para a gente se preparar para vir aqui não ia dar certo. Você sabe como que a mulher é no casamento, né? Então ela falou: amor, vai você numa próxima, eu vou. Mas ela disse para mim: não se esqueça de mandar um beijo para a igreja, né? Com certeza numa próxima ela vem para dar esse beijo pessoalmente. Amém, gente? Glória a Deus. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu sinto no meu espírito que há uma liberdade de Deus de transicionar nessa tarde o recado do coração dele para o nosso coração. E eu espero poder, de uma forma prática e profética, transmitir esse recado a você. Eu costumo brincar, né, que em um cenário de avivamento, de repente, tem aqueles que vão receber o avivamento e pôr fogo no mundo. Tem gente aqui assim, amém ou não? E tem aqueles que ajuda a preparar o veículo, para esse veículo ir pôr fogo no mundo. Eu acho que eu sou esse que ajuda a preparar os veículos, para que os veículos vá e bote fogo no mundo. Porque é interessante, em um avivamento que teve em Israel, onde Deus estava mostrando que queria botar fogo em um bando de ossos secos, Deus precisou mexer com Ezequiel, para que Ezequiel então primeiro reconhecesse o estado dos ossos, para depois reconhecer que o avivamento só vem dele, para então liberar uma palavra profética para o avivamento acontecer. E eu creio, e falo isso com muita humildade, eu acredito que nessa tarde eu queria despertar você primeiro para que você reconheça o que está acontecendo nesse cenário que vivemos hoje. Segundo, levar você a entender também que Deus é quem vai fazer o avivamento, para então entrar essa parte de botarmos fogo no mundo, que com certeza é algo que Deus tem. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, você vai deixar aberta aí, Provérbios 28, versículo 13. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre o indivíduo do avivamento.
Eu quero falar daquela pecinha chamado você e eu, que somos os indivíduos do avivamento, que Deus está à procura nesses dias. Mas antes disso, feche seus olhos, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir como igreja para conferir aquilo que o Senhor está trazendo para um tempo. E essa conferência que estamos aqui tendo não é para julgar se está certo ou errado, mas é para não ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não queremos, como Pedro, resistir à visão celestial, mas queremos, como Cornélio, aceitar tudo aquilo que o Senhor está propondo para esse tempo. Por isso eu estou diante de uma geração, ó Deus, que está à eminência de talvez o último avivamento de toda a história. Por isso, que o temor que eu tenho de falar a eles possa também estar em cada coração aqui também para receber essa palavra de logo, ó Deus, de logo mais que estarei falando, e os irmãos que ainda virão, pois não sabemos se amanhã o Senhor pode voltar ou semana que vem, mas queremos sim incendiar o nosso coração com as suas verdades e sermos práticos no que diz respeito ao Senhor por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estive pensando em relação ao tema Aviva-nos, e o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: por esse motivo, em algumas versões, por esta razão, ou assim sendo, ou, como a nova tradução linguagem de hoje, por isso, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante imposição das minhas mãos. Sabemos que aqui Paulo está falando ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Vemos Paulo encorajando Timóteo para ter uma reação. Paulo encorajando Timóteo a partir para uma luta sobre aquilo que estava sobre ele, que foi liberado até mesmo por imposição de mãos de Paulo. Mas note comigo, o versículo começa, versículo 6, por esse motivo. Qual motivo? Você parou para pensar? Versículo 6, Paulo começa, por esta razão, ou seja, um assunto estava sendo desenvolvido com Timóteo. Um versículo anterior, que no caso é o 5, estava sendo liberado, conversado com Timóteo, e por causa do versículo 5, Paulo agora vai dizer, por esse motivo, lute, batalhe, vá para cima, viva o que eu estou te liberando da parte de Deus. E o que Paulo estava falando então com Timóteo no versículo 5? Se você ver, Paulo estava dizendo: ô Timóteo, eu sei da sua fé não fingida, que você herdou da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, mesmo sendo filho de um grego gentil. Você não tem uma fé fingida, você não tem uma fé deturpada ou manchada. Algumas versões vão dizer que Paulo fala a Timóteo a sua fé sincera, ou seja, sem cera, sem maquiagem, pura. Por causa desta fé não fingida, ô Timóteo, lute pelo dom que há em ti. E uma pergunta nesses dias saltou em meu coração: o que significa isso para os nossos dias? Por que motivo você tem lutado nesses dias? Será que a fé que Paulo disse para Timóteo, para que Timóteo lutasse, esta geração precisa também lutar nesses dias? Será que esse dom da fé, esse dom que vem de Deus chamado fé, nós devemos lutar por ele? E eu pude ver que a resposta é sim. Até mesmo porque Lucas 18:8 vai dizer: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Trazendo para os dias de hoje, o fim dos tempos, há uma preocupação, se assim eu posso dizer, na eternidade, se a eternidade, ao mandar Jesus de volta para nos buscar, Jesus encontrará fé na terra. Por isso que é sim motivo de luta esses dias,
e não fácil, mas lutas ferrenhas, para que nós possamos preservar a fé, porque estamos sim nos finais dos tempos. Você tem visto aí, você tem conferido a conferência do dia a dia, mostrando que estamos nos finais dos tempos. Jesus disse: nação contra nação, guerras, rumores de guerra, terremoto. Ontem mesmo teve um terremoto em Marrocos, matou muita gente. Situações estão acontecendo, calamidades estão acontecendo. Estamos sim no final dos tempos. Porém, hoje, o número dos cristãos estão aumentando. Para você ter ideia, a FGV fez uma estatística que em 2031, ouça isso, 2031, nós evangélicos seremos cerca de 51% na nação. Nós evangélicos, não os cristãos em geral, mas os evangélicos, em 2031, depois você pode conferir lá, a Veja também lançou algo sobre isso, nós seremos a maior parte no Brasil, maior do que os católicos, inclusive. Então, juntando evangélico e católicos, nós teremos uma grande proporção no Brasil. E isso me chamou a atenção. Você imagina, Felipe, em 2031, 51% de evangélico no Brasil. Então, alguma coisa não está batendo. Se no final dos tempos, faça essa matemática comigo, se no final dos tempos o Senhor terá dificuldade de encontrar fé na terra, e a revista Veja, ou Getúlio Vargas, está dizendo que a estatística é que os cristãos vão ser muitos, alguma coisa não está batendo. Ou seja, achar fé na terra nos últimos dias e o número dos cristãos crescendo não está dando liga. Alguma coisa está errada, e é aqui que me assusta, irmãos. Porque será que o número de cristãos carrega uma fé sincera? Será que em 2031 esses 51% de cristãos estão carregando a fé sincera que Paulo disse para Timóteo lutar? Ou só está carregando um título que o mundo colocou sobre eles de evangélicos? William Booth, no século XVIII, dizia a respeito do século XX, olha só, um homem lá no século XVIII, falando sobre o século XX, não é nem agora, um pouquinho antes de nós, ele já dizia que no século XX haveria cristãos sem Cristo, haveria evangélicos sem um Deus. E isso, eu não sei se te assusta, mas me assusta, irmãos. Por isso que eu acho que foi profético ferir o nosso coração. Deus vai ferir o teu coração hoje, para que você e eu tenhamos um senso de pertencimento e de responsabilidade com o tempo a qual vivemos. Responsabilidade com o avivamento. Talvez agora, essa tarde, Deus vai parar o carro para mexer algumas coisinhas no carro, para que amanhã, ou hoje à noite ainda, você bote o carro para funcionar de novo e bota fogo em Ribeirão. Só que nessa tarde você precisa entender algo. Jesus, em Mateus 7:22, olha o que diz: muitos dirão a mim naquele dia. Qual o dia, irmãos? Os últimos dias, o encontro. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, nós temos profetizado em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Olha só, irmãos, avivamento. Sinais acompanharão quem crê. Olha só, sinais de um avivamento. Então eu lhes direi abertamente: eu nunca os conheci. Afasta de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Ou seja, esse número de cristãos que vão aumentar cada dia mais, corre-se o risco de pregar como eu estou pregando, de ministrar como os irmãos ministraram louvor, de sair para as ruas fazendo em nome de Deus, mas talvez diante de Jesus nos últimos dias ouvir dele: afasta-te de mim porque eu não te conheço. Ou seja, o número cresceu pra caramba no Brasil. O número de cristãos no mundo, olha, aumentou demais. Mas os que eu conheço nos últimos dias vão ser poucos.
E aí surgiu uma crise no coração desse jovem profeta. E eu disse: Senhor, se o Senhor não os conhece, então quem é conhecido do Senhor? E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, que aquele que ama o Senhor, esse é conhecido dele. Só que detalhe, não é o amor que nós muitas vezes vemos no dia a dia. O amor de dizer I love you, Jesus. O amor da tatuagem escrita eu amo Jesus. Ou o amor estampado na camiseta eu amo Jesus. Ou o amor colocado no adesivo do carro eu amo Jesus. Não. Quem será conhecido por Jesus nos últimos dias é quem ama, mas a Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 21, que quem guarda os meus mandamentos, esse é quem me ama. Então você consegue fazer a matemática comigo? Pode acontecer, irmãos, de lá em 2031, nós sermos a maior parte em números estatísticos de religião, mas talvez sem sermos conhecidos pelo Senhor. Por quê? Porque falta amor. Que amor? O amor de cumprir os mandamentos do Senhor. E com isso, eu fico pensando, como está a nossa obediência no que diz respeito à palavra do Senhor? A Bíblia diz que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Me faz refletir se esse amor que eu expresso, ou esse amor que eu transmito, vem junto com um senso de obediência. Existe uma frase que diz: a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutarmos de um avivamento pessoal. Antes de um avivamento coletivo, antes de um avivamento que vai explodir, o Senhor espera um avivamento individual, que requer de nós esse preço de amar ao Senhor com obediência. E então lá no último dia nós ouviremos: vinde amados do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. E com isso o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu queria, no nome de Jesus, eu não julgo ter alcançado, irmãos, mas de uma coisa eu faço nessa tarde, eu quero junto com você partir para cima desse assunto que nós vamos entrar, para ver se o nosso coração consegue cada vez mais chegar próximo daqueles que ouvem e praticam. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmãos, ouçam. Sabemos que há algo nesses dias que tem devastado a nossa geração. O pecado nesses dias tem assolado as pessoas. E o pecado, segundo está escrito aqui, ele não nos fará prosperar. E quando eu digo prosperar, não é só no sentido financeiro, mas é em toda a área das nossas vidas. Se queremos prosperar nesse avivamento, se queremos ir adiante, crescer com o que Deus tem um caminho a ser trilhado. E esse caminho, Salomão ele vai dizer. Interessante que hoje nós vivemos uma graça barata. Me perdoe a expressão, pastores. Mas se você for para as redes sociais, você vai ver essa super graça dos dias de hoje, a qual vai dizer que faça da sua vida o que você quiser, porque você está salvo. Mas eu queria dizer para você, irmão, que a graça, ela é de graça para você, mas custou tudo para Jesus. A graça, ela é barata, de graça para nós, que não fizemos nada, só entregamos a vida. Mas para Cristo custou tudo o que Ele foi. Portanto, pensar em uma super graça nesses dias é perigoso, irmãos. Porque o mesmo João 3,16 que vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A super graça vai dizer: não, Deus já deu Jesus, faça da sua vida o que você quiser. Continua fumando, continua transando fora do casamento, continua do jeito que você está. Se esquece que João 3,36 diz assim: quem desobedece ao Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, cabe isso em você? O mesmo João 3,16 que expõe para nós o amor de Deus, o mesmo João 3 lá no 36 vai dizer: quem não obedece o Filho não fugirá da ira de Deus. E qual que é a ira de Deus, irmãos? É o inferno. Mas William Bolt lá no século 18 já dizia que lá no século 20 haverá um céu sem inferno. Hoje falar de inferno em uma conferência de avivamento é escândalos para alguns, mas está escrito: se nós, filhos de Deus, não nos enquadrarmos no que o Filho pré-propôs para nós, não fugiremos da ira de Deus. Está escrito, irmãos. Então eu quero dizer para você, o pecado ainda continua destruindo pessoas, o pecado continua separando pessoas, o pecado, como diz Romanos 6:23, continua gerando morte. E nós não podemos cair nessa ideia de que hoje tudo pode. Eu não sei se você vai conhecer, mas lembra lá atrás, Tabajara, os seus problemas acabaram? Lembra de um programa que tinha na Globo? Tabajara, seus problemas acabaram. Tem religião aí hoje, ou igrejas, que vai dizer: vem para Cristo que seus problemas acabaram. E hoje, talvez, no século em que estamos, pós-pandemia, nós temos mais problema com a ignorância com as pessoas do que com os próprios demônios. Porque daí você vai tratar de alguns casos, isso aqui é figurativo, eu acho que o demônio vai olhar e falar: eu não tenho nada a ver com isso. É escolha dele, é desejo dele, é preguiça dele, é sem vergonhice dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós precisamos entender que o pecado continua trazendo tragédia, irmãos. E Salomão sabia do que estava dizendo. Salomão sabia como foi penoso para Davi, seu pai, ter escondido um pecado. Como foi penoso para Davi ter feito o que fez e não ter reconhecido. E aqui, irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu não estou dizendo sobre pecar, você vai entender comigo logo mais. Mas eu estou dizendo aqui sobre o esconder o pecado. Pecar todos nós vamos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Irmãos, todos nós pecamos. Inclusive lá no dia da ceia vai dizer, né? Aquele que está indigno não toma ceia. Então eu sou o primeiro a não tomar ceia, porque não há um digno para tomar ceia. Então quando se fala de erros, todos nós erramos. Eu sou o primeiro a dizer: eu erro. A questão não é o pecado, a questão é esconder o pecado. Note comigo, Salomão vai dizer: aquele que esconde o pecado não prosperará. Será que nesses dias, a semelhança de Davi, temos escondido algumas coisas? Será que tem como um vinho novo ser derramado num odre velho? Lembra lá de Marcos, quando Jesus está dizendo ali: olha, não tem como um vinho novo vir num odre velho. Será que esse avivamento que Deus está transbordando em nossas vidas, se encontrar um odre velho cheio de pecado, será que esse odre vai segurar? Será que esse vinho pode se perder? Por isso a questão é: o que eu tenho feito com esse pecado que tem me rodeado? Se você for ver de uma forma bem resumida, Davi, por ter escondido o seu pecado com Betseba, depois ele colhe, ele não prospera. Aquele filho morre, depois um dos seus filhos tem relação com a sua própria irmã, depois um irmão mata o outro, depois Absalão, o que Davi fez escondido, ele vai fazer em cima dos telhados, até Davi parar e cair em si, Salmo 51, e pedir ao Senhor misericórdia, e confessar os seus pecados a Deus. Por isso, ouça, esconder nunca vai ser a melhor opção. O que fazer então, pastor, se eu encontro dificuldades em pecados em minha vida? Salomão disse: confessa. Irmãos, mais do que nunca precisamos voltar a ser a geração que na mesma intensidade em que pecamos, temos que ter a mesma intensidade e coragem para confessar. No nome de Jesus, não permita que essa graça barata dos dias de hoje te iluda, dizendo que você não tem que prestar conta para Deus. E eu vou te mostrar biblicamente. Jesus, ao orar, Ele vai nos ensinar a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas, ofensas, dívidas.
Jesus, ao nos ensinar a se relacionar com Deus por meio da oração, Ele vai dizer, quando você orar, a mesma oração que você vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, olha o pão de cada dia, inclua nas suas orações uma confissão pelos seus pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora eu te pergunto, você é inteligente. Se aqui está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu te pergunto, Ele perdoa quem? Quem confessa seus pecados. E se eu não confessar, não terá perdão. Talvez isso choca com a mentalidade da graça de hoje, mas é uma realidade, irmãos. Salmos 32:5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a maldade do meu coração. O que acontece muitas vezes é que o nosso arrependimento e confissão não está na mesma precisão ou velocidade da vida de pecados que temos. Mas entenda, se houver pecado, existe um Deus preparado, pronto, disponível para te receber, me receber com o coração contrito e dizendo a Ele, Senhor, eu pequei. E em Deus eu consigo uma vida de perdão. E aqui, irmãos, cabe um negócio. Não adianta pecarmos no varejo e querermos confessar para Deus no atacado, sabe? Eu tenho uma filha de 8 anos, uma de 5. E eu já tenho ensinado elas. Você precisa saber que você é pecadora. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida, filha. E quando você errar, você vai chegar para Deus, que te ama, que é gracioso, que está de braços abertos para você, mas que está pronto para te ouvir, para purificar o teu coração. E aí eu digo para ela, se você mentir, diga para Jesus, eu menti, Senhor. Se você enganar a mamãe ou o papai, diga para Jesus, Senhor, eu enganei mamãe e papai. Teve um dia, só para deixar o clima mais leve, né? Teve um dia que eu estava indo para a mata orar, e eu levando a minha filha. E ali, eu sabia que ela tinha mentido. E eu falei, filha, nós estamos indo para a mata, o papai está indo orar, você está indo comigo. Era tardezinha. Você não tem nada para falar? Não, pai, não tem nada não. E ali, irmãos, eu comecei a falar, a ministrar sobre uma vida de confissão. Quando chegou na mata, eu fui para o meu canto orar, ela estava sentadinha num banquinho, vendo o pai dela orar. De repente eu vejo ela chorar. E com um jeitinho dela, ela dizendo, Jesus, eu menti pra caramba pra minha mãe. E eu comecei a chorar do lado de lá, irmãos. Por quê? Ela está aprendendo um caminho de avivamento. Um caminho de honestidade, de vida com Deus. Então vale a pena nós termos um caminho diante de Deus, mas com precisão. É que talvez nesse século que vivemos de ativismo, às vezes nós não paramos nem para orar na hora do almoço. Tem uns que dizem, Jesus é joia, abençoe essa boia em nome de Jesus, amém. É ou não é? Tem outros quando vai dormir, em paz me deito, em paz me levanto na presença do Espírito Santo, amém. Não, irmãos. Pecado tem cheiro. Pecado tem nome. Pecado tem login. Pecado tem arroba. Pecado tem estrutura. Pecado tem cobiça. Pecado tem planos. Nós precisamos, nessa geração, chegarmos para Deus e dizermos, Senhor, errei nisso, errei naquilo outro. E o que vai acontecer? Vamos obter perdão, irmãos. E o que mais? Quando eu confesso o meu pecado para o homem, eu sou curado. E talvez nesses dias tenha sido tirado do meio do corpo a pureza de contarmos pecados uns aos outros. O apóstolo Tiago vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Entenda essa matemática. Para Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso para o meu pastor, para o líder, para alguém de confiança, que quer o meu bem, eu sou curado. Quer cura nessa área da sua vida? Aprenda a colocar o seu coração na mão de alguém. E que esse alguém seja um líder, um pastor, alguém que tenha maturidade para te ouvir. Só que alguns, amando de uma má experiência, contou uma situação para um, e esse um só contou para a torcida do Corinthians a vida da pessoa, aí ela se fecha. Mas o erro de alguém não vai anular um princípio de cura de Deus na sua vida. Por isso, na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia não diz na multidão de conselhos, porque conselho até a mula deu para Balaão. Mas a Bíblia diz na multidão de conselheiros, ou seja, homens e mulheres idôneos que vão tocar o seu coração. Eu me lembro que uma pessoa uma vez me disse: pastor, eu resolvo contar minha vida para você porque eu tomei vergonha na cara. Eu falei: como assim? Faz tempo que eu estou contando meus pecados para um amigo meu, mas um amigo meu nunca me confrontou. Ele bate a mão nas minhas costas e diz: fique em paz, irmão, continua. Uma hora você vence isso aí. E pecado, irmãos, não se vence com uma palavra de ânimo. Pecado se vence com confronto. José, quando foi vivenciar uma situação de pecado, ele não ficou ali do lado da Potifera, porque a mulher de Potifar devia ser uma Potifera, Ele não ficou ali: Potifera, vem que eu resisto, o sangue de Jesus tem poder, vem Potifera, não, eu vou te resistir, em nome de Jesus. Não, José correu, irmãos. E se a pessoa que você hoje conta suas mazelas, seus pecados, está te induzindo, talvez com inocência, a continuar nessa vida, sai fora, procura o pastor dessa casa. Porque além de te amar, Ele vai abrir os teus olhos e te ajudar a mudar a conduta que você tem tido, para que você possa desfrutar de um precioso avivamento na sua vida. Por isso, quando eu decido confessar para alguém, eu estou humilhando a minha carne. Quantas vezes eu chego no gabinete do meu pastor e digo: cara, você tem aí uns minutos para falar comigo? E ele diz: tem, o que está acontecendo? Rapaz, aí eu descarrego. E o chicote estrala, irmãos. Teve uma vez que olha como que é sutil a nossa carne, irmãos. Uma vez um discípulo de um pastor, que inclusive era o próprio pastor Pedro, a vida dele era discipulado pelo pastor Pedro, mas as mazelas eram contadas para mim. Sabe, pastor Ricardo? Eu orava com ele, chamava a atenção dele e tal. Aí um dia eu parei e falei: eu acho que eu estou sendo feito de bobo. Eu falei para a pessoa, quase falei o nome dela. Falei para a pessoa: cara, você está obedecendo o que eu estou te falando para a gente vencer esse pecado? Falei: não, você é sem vergonha, rapaz. Você vai agora contar lá para o seu discipulador. Eu te dou até amanhã à tarde. Se você não for, eu vou ligar para ele e vou contar tudo. Porque nas entrelinhas, pro discipulador, ele era o cara, o espiritualzão. E as mazelas eram contadas para mim. Resumindo, ele foi humilhar o coração dele diante do discipulador dele. E o discipulador dele, já com um histórico de vida, conseguiu trabalhar, ao ponto dele se ver livre daquele pecado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, entenda-se que seja pessoa de referência que vai tratar o seu coração, para que você se veja livre disso. E esses confessar inclui, inclusive, irmãos, até as tentações. Você já ouviu aquela frase: quem confessa a tentação não confessa pecado? Entenda isso. Quando vier as tentações, aprenda a confessá-las. É menos vergonhoso você contar algo que está sobrevoando você do que amanhã você ter que contar algo que fez ninho em você. Você consegue impedir uma pomba de sentar na sua cabeça e fazer ninho? Consegue. Você não vai deixar uma pomba voar e sentar em você e fazer um ninho. Você consegue impedir. Mas de impedir ela de voar sobre a sua vida, a sua cabeça, esse templo, nós não conseguimos.
Tentação é assim, ela vem. Tem coisas que a gente não consegue evitar. Vem flechas, o diabo está aí, né? O maligno tentando todas as vezes, todas as horas contra nós. Mas nós temos o poder de pegar essas setas e jogar no mais profundo abismo e não deixar com que elas façam morada em nós. Por isso, uma geração que confessa, uma geração que se expõe, ela vai viver a prosperidade do Senhor. Ela vai viver esse avivamento do Senhor. Coisa que não aconteceu com Acã, irmãos. Resumindo, a Bíblia diz que Israel foi lutar contra uma cidadezinha chamada Ai. Só que, quando eles foram lutar, eles perderam a batalha. Josué ficou louco. E foi para Deus: Deus, como nós não vencemos essa cidadezinha, sendo que nós acabamos de vencer Jericó, uma cidade muito maior. Mas sabe o que Deus disse para ele? Lá em Josué 7, Josué, tem pecado no meio de vocês. E por causa do pecado no meio de vocês, vocês deixaram de viver uma grande vitória. Josué ficou louco. E aí Josué começa a reunir as tribos para resolver esse problema. E eu achei, irmãos, algo gracioso de Deus. Deus deu 7 oportunidades para Acã confessar. Deus não poderia, olha o senso de amor de Deus, irmãos. Deus poderia ter chegado para o Felipe e dito: Felipe, vai lá, porque na tenda do Acã tem as coisas escondidas que ele não deveria ter pego. Está lá tudo escondido. Tira ele e nós vamos matar ele a pedrada. Deus poderia ter feito. Mas Deus deu 7 chances para Acã. Olha só. Primeiro Josué reúne tribo por tribo. Imagina, irmãos. Ele chega e diz: ô pessoal, tem alguém em uma das tribos que está em pecado. Então vamos reunir todo mundo. Tocou o chofar, reuniu as tribos. Acã deveria ter na hora, irmãos. Ele deveria ter feito igual Roberto Carlos: esse cara sou eu. Eu estou em pecado. Eu estou em crise comigo mesmo. Eu fui engoldado por essa situação. Mas não. Aí quando reuniu tribo por tribo, Deus mandou com que Josué separasse a tribo de Judá. Quando separou a tribo de Judá, Acã poderia ter dito: gente, fui eu, mas não fez. Depois, ele pega da tribo de Judá, ele separa a família de Zerá, que era a família, o sobrenome de Acã. E Acã não se prontificou. De Zerá, família por família. Depois da família por família, chamou a família de Zebedi. Na hora que disse: olha, o pecador está na família de Zebedi, Acã tinha que ter dito: irmãos, fui eu. Mas mesmo assim não houve. Então, a Bíblia diz: enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. E aí Deus teve que expor Acã, tirar Acã para fora da tenda, as coisas contaminadas, mataram Acã, e Israel então agora voltou a vencer. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós precisamos nos antecipar nesse avivamento que Deus tem, nessas tomadas de território, seja espiritual, natural, seja eles de domínio em forças espirituais e naturais. O pecado não pode estar no nosso meio. Precisamos expor ao Senhor, para que então esse avivamento venha. Confessar, e depois o que Salomão vai dizer? Aquele que confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Além de confessar, irmãos, nós precisamos fazer um voto com o Senhor, de deixarmos os nossos pecados, de deixarmos aquilo que já está virando um bichinho de estimação. Precisamos deixar. A Bíblia diz em Gênesis 4:7: o pecado está à porta, cabe a ti dominar. Foi o que Deus disse para Caim: Caim, o pecado está à porta, cabe a ti dominar. Mas o que Caim fez? Não deu ouvido ao Senhor. O pecado entrou no coração dele, ele foi e matou o irmão. Por que Jesus lá em Mateus 6, ele vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que ele está dizendo? Ei, entra na intimidade com Deus e fecha atrás de você
a porta para o pecado, a porta para as maldades desse mundo fecha e o teu Pai vai te ver. Interessante, irmãos, Jesus estava ensinando sobre oração, manda com que nós entremos nos nossos quartos para falarmos com Deus, fechando a porta, e a Bíblia vai dizer, e Deus que te vê. O certo não é o Deus que te ouve. Você não está entrando para orar, não seria o Deus que te ouve. Mas não, irmãos, oração não é só palavras, a oração é uma vida, a qual Deus para te ver no secreto. E por isso, mais do que nunca, nós temos que fechar essa porta e deixarmos essas coisas lá para trás. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Resista Satanás e ele fugirá de vós. Irmãos, mais do que nunca precisamos desconstruir as legalidades que dá espaço para o diabo. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu estava orando, Deus, como está escrito, nós queremos entrar na casa do valente, amarrar o valente para saquear tudo aquilo que é nosso, o avivamento, as profecias, o mover de Deus. Nós queremos tomar o que é nosso, mas não podemos, irmãos, entrar diante de uma batalha com situações em nossas vidas, que inclusive pode ser afrontada pelo diabo, dizendo, quem é você? Lembra daqueles discípulos que queriam expulsar o demônio? Sai demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Só foi o UFC na cara daqueles discípulos. O demônio diz, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, e você quem é? Você não paga suas contas, você é um mentiroso, né? Você faz isso, você faz aquilo. Irmãos, mais do que nunca, precisamos ter um avivamento responsável. Eu não estou dizendo, irmãos, que vamos sair daqui perfeitos, mas o senso de buscar essa perfeição precisa haver nos nossos corações, porque a Bíblia vai dizer, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E é assustador hoje o número de pessoas que estão se desviando, porque não conseguem lidar com esse assunto. Fuja da aparência do mal. 2 Timóteo 2:22, eu estou terminando, vai dizer, fuja dos desejos malignos da sua mocidade. Olha que interessante, o que eu faço com o diabo? Eu o resisto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém ou não? Com o diabo, eu resisto ao diabo, mas e do pecado? Eu fujo. Não tente vencer o pecado, você não vai dar conta. Você e eu precisamos fugir para a presença do Senhor. Buscar, como Filipe disse, esse olhar para o Senhor. O que acontece, às vezes a gente está trocando, irmãos. A gente está fugindo do cão e tentando resistir o pecado. O homem segundo o coração de Deus, Davi deixou o exemplo, irmãos. Primeiro, ele perdeu o senso de voluntariado, de ir para a guerra. Era dias do rei ir para a guerra, Davi não foi, ficou lá na sacada. Aí quando ele está na sacada, passa a Betseba para ir tomar banho. Eu repreendo em nome de Jesus, e olhando para Betseba, sai toda imoralidade da minha mente, sai. Filho, não deu outra, manda buscar a Betseba para mim lá. E fez o que fez com a Betseba. O que Davi tinha que ter feito? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para a guerra, é meu lugar, não vou ficar aqui dando sopa não, eu vou para a guerra. E o que acontece muitas vezes, irmãos, nós estamos dando sopa. Chegou a hora de nós sermos extremamente radicais, irmãos. E é tão sério, Jesus nos apresentou isso, é tão sério. E por consequência de uma vida de confessar e deixar, Salomão vai dizer, alcançaremos misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É eu não receber o que eu mereço receber. Interessante, Salomão não disse, olha, aquele que confessa e deixa alcançará graça, favor imerecido, não, ele vai dizer, alcançará misericórdia, porque eu mereço a morte, mas por eu estar lutando contra o pecado, fugindo dele, confessando, abandonando, eu vou encontrar aquilo que se chama misericórdia. Eu mereci a morte,
eu mereceria pedradas, mas Ele vai me dar um lugar de segurança nele. Avivamento para mim nesses dias é isso. Antes de ter o avivamento coletivo, eu vou viver um avivamento pessoal. Você lembra de Zaqueu? Irmãos, aprenda isso com Deus. Esse nosso Deus, como diz um pregador, esse nosso Deus não é gente. Zaqueu estava em pecado, Felipe. Jesus chama ele, bate um papo com ele. Zaqueu expõe o seu pecado. Jesus propõe uma mudança. Jesus não disse, não, Zaqueu, só rouba um pouquinho menos. Foi isso que Jesus disse para Zaqueu, rouba um pouquinho menos, Zaqueu. Não, Jesus disse, você vai pegar o que você fez, você vai vender, você vai multiplicar, você vai dar 5 vezes mais para os pobres. Zaqueu assumiu isso diante de Jesus. Zaqueu disse, eu vou fazer isso. Eu vou dar 5 vezes mais do que eu roubei. Jesus se impressiona com aquilo. Sabe o que a Bíblia diz? Naquela hora a família de Zaqueu foi salva. Olha o que o texto diz. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou lhe restituir 4 vezes mais. Desculpa, eu falei 5, 4 vezes mais. Agora olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação à sua casa. Agora eu te pergunto, Zaqueu já tinha restituído? Zaqueu ainda estava no bate-papo com Jesus, ele não tinha devolvido o que ele havia roubado. Mas a intenção dele foi tão pura, que o avivamento tocou a sua casa, o avivamento tocou a sua família, até mesmo antes dele resolver o problema. Quero dizer para você, quando Deus encontra numa nação, quando Deus encontra numa família, quando Deus encontra numa pessoa essa honestidade, essa sinceridade, o avivamento toca. Assim como tocou a família de Zaqueu, pode tocar a nossa família. Porque houve sinceridade. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, eu encerro aqui. Timóteo, lute pela fé sincera que você recebeu. Irmãos, precisamos voltar a lutar por essa fé sincera. Sabe, pastor, aquela fé de antes de subir para o altar dizer, pastor, eu pequei, pastor. Eu preciso confessar para o Senhor. E o Senhor vai julgar se eu devo subir ou não. Sabe, aquela fé de dizer, pastor, eu não estou legal, eu tive um dia não tão bem, eu não quero servir a ceia, pastor. Sabe esse temor, irmãos? Teve um dia que meu pastor chegou e falou, cara, você prega? Eu falei, não prego. Por quê? Eu acabei de gritar com a minha esposa em casa, o que eu vou pregar lá, pastor? Ele olhou para mim e falou, azedou lá. Eu falei, azedou, pastor, desentendemos, deu uma truvada lá e eu alterei a voz com ela, eu não vou subir. E ele me respeitou, irmãos. E eu fui para ela ainda durante o culto e disse, amor, me perdoe, eu pequei contra você. Será que não chegou a hora da gente voltar a ter esse princípio de arrumarmos o carro, para que quando nós sairmos, irmãos, nada venha nos segurar e a gente consiga viver o avivamento de Deus? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Deus, diz o Senhor. Então qual o caminho que está torto? Deixa o Senhor ir na frente. Ele é especialista em endireitar caminhos. O que Ele só quer é que você permita, nessa tarde, que Ele entre de uma vez por todas e resolva. Isso não é só para o novo convertido não, irmãos. Todos nós precisamos abrir um caminho para o Senhor vir e curar o nosso coração. Fica de pé comigo. Precisamos lutar nesses dias por esse caminho. Eu me lembro um dia que eu estava pregando em Bebedouro, e no momento profético Deus me deu uma palavra. E Deus me disse assim, diga, libere nas regiões celestiais.
que todo aquele que usa do altar para se beneficiar, se não se consertar, cairá diante da minha glória. Irmãos, eu assustei na hora. Eu falei: Deus, o que está acontecendo conosco? E eu só liberei. Eu brinco, eu não sou muito ousado, eu sou obediente. Deus falou, a gente faz. E eu liberei essa palavra nas regiões celestiais. E quando o culto acabou, nós recebemos uma notícia que uma igreja de Bebedouro, o pastor estava ali pregando, parou um traficante na porta da igreja, pegou um revólver, matou o pastor no altar. A igreja na hora ficou sem saber o que estava acontecendo, mas ali foi descoberto que aquele pastor usava a igreja como um meio de se beneficiar. Ele era um traficante também, mas para não ser perseguido e preso, ele usava a igreja, a noiva do Senhor, para se beneficiar. Agora eu te pergunto, irmão, você acha que o nosso Deus queria aquele homem morto? Nosso Deus queria aquele homem salvo, mas aquele homem brincou com aquilo que é santo. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora existe uma diferença entre santificação e santidade. Santidade, estado consumado, Deus é santo. Santificação, processo. Eu não estou aqui dizendo para você que você precisa ser o perfeito, o santo. Eu só estou dizendo para você que existe um caminho, que nós precisamos, como a luz da aurora, brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Fecha seus olhos. Existe um lugar em Deus nessa tarde, querido. Um lugar a qual o Senhor quer te trazer de volta. Ouça, não brinque com aquilo que é sagrado. Santificai-vos hoje, para que eu faça maravilha no meio de vós. Foi o que Deus disse à nação de Israel. Do Egito o Senhor te tirou, mas a entrada na terra prometida é necessário uma santificação. Do mundo o Senhor te tirou sem preço nenhum, mas para eu e você vivermos essas maravilhas, esse sobrenatural do Senhor, é necessário esse tempo de conserto. E essa é a nossa tarde. Em uma tarde de avivamento, em uma tarde onde nós estamos conferindo o que Deus está gerando na nação brasileira, Deus nos dá a oportunidade de trilharmos esse caminho e sermos pregoadores das boas novas. Boas novas continua sendo o evangelho que muda a vida do homem. Não é venha e permaneça como estás, é venha e mude de vida. Esse é o evangelho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe um processo em Jesus que precisamos fazer a equação correta. A equação a qual lá em 2031, esses 51% de cristãos serão cristãos com Cristo ou cristãos sem Cristo. Não podemos cair no risco de não mais nos confrontarmos, ou de confrontarmos outros amando de um benefício.
Fale com Deus. Existe uma unção de avivamento nesse lugar. Existe uma unção palpável de Deus, de um derramar novo. Sem demagogia, eu não preciso mexer com suas emoções, o Espírito está aqui. Que você consiga fluir nessa verdade. Sopra o seu vento, Senhor. Sopra o seu vento, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Perdoa as nossas mazelas, Deus. Não queremos, como os discípulos a caminhos de Emaús, sentir apenas algo no coração, mas não te ver. Senhor, nos leve para a mesa, reparta o pão para que os nossos olhos se abram. O Senhor te chama para a mesa, essa mesa da comunhão, essa mesa da intimidade. Para que quando sairmos para as ruas, a nossa sombra possa cumprir o nosso propósito, que até a nossa sombra cure pessoas. Você tem liberdade, querida. Aí no seu lugar, se você puder, você tem total liberdade. Em pé, ajoelhado, sentado, olho aberto, olho fechado. Eu não quero te obrigar a nada, mas você pode nessa tarde. Ou continuar vivendo como Acã, ou ter uma postura como de Zaqueu. Quero te dar alguns minutos para isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quer te desvie para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por trás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. Reconheça nessa tarde, reconheça diante do Senhor nessa tarde. Oh, Senhor. Se o louvor puder subir, pode. Não sei se o louvor está aí. Ah, Senhor. Existe mais. O Senhor reuniu as tribos hoje. Talvez você já confessou a Deus algo. Eu queria te incentivar. Antes dessa conferência acabar, procure pelos pastores, as pastoras. Coloque o seu coração diante deles. Vive esse algo novo no Senhor. Existe mais, existe mais. Eu sei que existe mais. Existe sim um povo que
que não se dobrará diante das estátuas deste século, Senhor. Existe sim o Sadraque, Mesaque, Abidnego, os Daniéis, que não se mistura com o sistema da Babilônia, que não se mistura com o sistema deste mundo, Senhor. Eu sei, não sairemos deste mundo, mas podemos viver livres do mal deste mundo, Jesus. Tudo é possível ao que crê. E eu oro para que a nossa fé nessa tarde seja sincera. Sincera nenhuma. Sincera nenhuma, sem maquiagem nenhuma. Sem nenhuma maquiagem que tenta dizer aquilo que não somos. Flua com o Senhor, querido, flua com o Senhor. Se você está livre, eu te digo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é misericórdia. Existem pessoas aqui que viverão agora, nesse instante, no seu interior sentirão um rio fluindo, porque é assim que acontece quando um canal ele é liberado, o rio flui. Talvez você liberou um canal hoje diante de Deus. Ele é misericordioso, a graça dele está aqui. Vai fluir, vai voltar a fluir. Eu creio numa geração que não terá que fazer muito esforço, mas voltará aquele princípio do tabernáculo, onde o sacerdote não podia nem transpirar diante da presença. Aquilo nos remete a um entendimento de que não é pela nossa força, não é pelo nosso muito gritar, não é pelo nosso muito falar, não será pela nossa boa eloquência. Mas mesmo se estivermos presos, as nossas cartas dirão, as nossas experiências alcançarão pessoas. Não podemos ser a geração do ouro e da prata. Nós precisamos voltar a ser a geração do levanta e anda. Temos que voltar a ser a geração como Pedro e João na porta do templo Formosa e dizer: olha para nós. Ei, paralítico, olha para nós. Que o Senhor nos livre de ser aquela geração que o incrédulo vai olhar e dizer: ser igual a Ele eu não quero. Ser igual a Ele eu não quero. Mas que possamos, no nome de Jesus, assumimos aquela identidade a qual diremos: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Evangelho está em mim. O Evangelho é poder de Deus para quem crê. Por isso, Senhor, nós oramos por um avivamento de dentro para fora, Senhor. Um avivamento que vai transformar as nossas estruturas. E mesmo que sejamos loucos para o mundo, a porta da arca vai fechar, Senhor. A porta da arca nos últimos dias irá fechar, porque está escrito: nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Ei, Noé, desta
desta geração, ei, não é desta geração, essa é a tua tarde, esses são os seus dias. Não se misture com os negócios desta vida, antes procure agradar ao Senhor que te alistou para essa batalha. O céu continua sendo sagrado, irmãos. O altar continua sendo santo. O nome dele continua sendo reverenciado. Faça um voto com o Senhor nessa tarde. Reafirme o seu compromisso com o Senhor nessa tarde. Ele te quer perto. Ele te quer mais perto. Achegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Oh, Deus. Sim, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de nós, tem compaixão de mim. Levanta esta geração, Senhor. Ah, Jesus. Espírito de Deus. Liberta-nos, Senhor. Eu quero ser a sua Liberta-nos. Se você estiver aqui, E nós cremos que o Senhor está aqui. o pecado. Dê um aplauso para Jesus bem forte. Sim, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? E lá em 2031, nós faremos parte dos 51%, queimando por um avivamento. Se Jesus não voltar até lá, estaremos lá anunciando as boas novas. Como numa das imagens que vocês postaram, conhecer a Deus, amar pessoas. Agora aprenda algo comigo aqui, rapidinho. Olha esses 3 processos. Jesus disse assim, vem cá, Fê, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Isso fala de irmos até Deus, conhecermos a Deus. Mas o Evangelho não para aí. O que Jesus vai dizer? Vinde após mim. O que é isso? Eu vou fazer e você vai fazer do mesmo jeito que eu faço. E o que Jesus fez? Amou pessoas, tocou pessoas. E por fim ele vai dizer agora: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, que a nossa geração não perca esse vinde após mim. Irmãos, existe um jeito. Sabe, Felipe, existe uma maneira de Deus. Lembra do óleo no tabernáculo? Havia o sacerdote que ia lá todos os dias conferir se o nível do óleo estava certo. O avivamento requer um óleo, mas também vai requerer pessoas que estejam com o seu nível do óleo do jeito certo. Não é pouco, também não é muito, para que não se ensoberbeça, mas é na medida de Deus. E o Espírito que está entre os candeeiros das igrejas nos últimos dias, ele está conferindo as medidas do óleo da igreja. E que o pecado não nos roube essa essência. Amém ou não? Foi um prazer servi-los com a palavra. Obrigado, pastor. Obrigado, Fê. Espero ter contribuído para esses dias. Que o nome de Jesus seja glorificado. E que vocês vivam o propósito diariamente, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus.
Aleluia. O bom é que ainda não acabou. Deus ainda tem muito mais para nós nesse dia. Amém?